Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós chegamos no quarto capítulo deste livro, do desafio de 40 dias, ler esse livro em 40 dias. Cada dia a leitura de um capítulo. São capítulos curtos, a proposta de nós aqui apresentarmos um pequeno resumo dos capítulos e você ler o livro, acompanhar as leituras, fazer os seus comentários, curtir o nosso canal e também se inscrever no canal. Então aqui, a continuidade deste capítulo é o momento em que nós nos deparamos com o processo obsessivo da Odila em relação a Zulmira. A Zulmira era a segunda esposa de Amaro, madrasta de Júlio e de Evelina. E a Odila, a mãe de Júlio e de Evelina, primeira esposa de Amaro. Então, a Zulmira estava deitada, adormecida, ela havia adormecido. E quando então o seu espírito se desprende do seu corpo físico, quem a Zulmira se depara? Se depara com a Odila, a acusando de assassina. E ela lhe diz: assassina, você assassinou meu filho, você é uma pessoa muito má. E a Zulmira: não assassinei. Aí a Odila: sim, você é uma hipócrita. Então o Clarencio, o Hilário e o André estão comentando que a pobre da Zulmira não tinha nenhum descanso. Mesmo neste momento de reparo do seu corpo físico, seu espírito se deparava com as acusações de Odila. E então o Hilário pergunta para o Clarencio: mas se a Zulmira não é culpada, por quê? Por que ela está sendo vítima desse processo obsessivo? Ou, se ela é culpada, por que então ela não assume a sua culpa? E então o Clarencio esclarece que a irmã Eulália, que também acompanhou a equipe espiritual, que estava mais próxima a Evelina, que foi a que fez a prece refratária, ela havia verificado todos os pensamentos e tudo o que tinha acontecido. E ela percebeu que a Zulmira se deixou enceguecer pelos ciúmes. Então ela tinha muitos ciúmes dos dois filhos do primeiro casamento de Amaro. E como Amaro sabia que os filhos eram órfãos de mãe, ele era um desvelado pai, estava sempre junto dos filhos. Quando o pequeno Júlio ficava doente, ele dormia em seu quarto junto do seu filho para auxiliá-lo. E a Zulmira considerava este menino, Júlio, como o verdadeiro culpado da sua infelicidade no seu casamento, na sua casa. E ela passou então a alimentar pensamentos e desejos mesmo, que ele desaparecesse, que ele morresse. Às vezes tinha pensamentos terríveis, que ele poderia ter sido atropelado, que ele poderia então acontecer algo de ruim com aquela criança. E esse ciúme tomou uma proporção muito grande nos pensamentos de Zulmira, a ponto de isso ser a causa da sua infelicidade. Ela não conseguia amar a criança, cuidar da criança, mas sim achava que aquela criança era o seu verdadeiro algoz, era quem estava impedindo da sua felicidade. Então esse ciúme desmedido causou o sofrimento, causou a dor em Zulmira. E em determinado momento, quando ela estava na praia com a criança e a Evelina, juntamente com Amaro, se afastaram do local onde eles estavam, ela percebeu que a criança se afastava atrás de conchinhas coloridas no mar. Mas como o Júlio era uma criança muito traquinas, ela se permitiu deixar que a criança avançasse no mar. Então, ela realmente só foi socorrer a criança no momento em que ele havia sido derrubado por uma grande onda. Esses pensamentos, esse desejo lhe causou imensa dor. Lhe causaram antes e mais agora. Porque quando ela percebeu que a criança havia desencarnado, imediatamente chegou o seu pai, o Amaro, e chorou, ficou muito triste. Imagina a tristeza desse pai se deparando com o corpo do seu filho e passou a culpar Zulmira
pela morte da criança, por ter sido negligente, por não ter tido o zelo necessário em cuidar da criança. Então, nessa situação onde Clarencio e André, eles estão tentando entender como aconteceu esse processo obsessivo de Zulmira. E Clarencio esclarece que quando a Zulmira teve esses pensamentos, esse desejo que ela alimentou por muito tempo, não foi ela a pessoa que causou a morte, mas ela desejou aquele fim. Ela começou a ela se deu conta do mal causado e a consciência culpada passou a fazer com que ela se ligasse em Odila, enquanto a Zulmira estava em outra faixa de pensamento, mesmo alimentando os seus ciúmes, mesmo aquela situação, mas no momento em que aconteceu o falecimento da criança e ela entendeu que ela sim também tinha culpa, ela também se julgava negligente, quando ela se deu conta da sua responsabilidade, a consciência culpada aproximou Odila de Zulmira e dando início então ao processo obsessivo. Vejam, meus irmãos, a importância dos pensamentos, das ligações, das conexões. Então, o Hilário pergunta para Clarencio, mas eu não entendi. Se ela não é culpada, ela alimentou essa consciência culpada, e a criança, ele diz, Júlio iria desencarnar, estava no seu planejamento reencarnatório. Então ele não iria ficar, ele veio com essa programação, e ele iria desencarnar. Então isso iria acontecer, mas ela, com seus desejos, com seu egoísmo, poderia ter evitado essa situação. Então isso nos faz refletirmos e pensarmos, porque mais que os nossos desejos, mais que os nossos quereres, nosso desejo egoísta, do nosso orgulho, da nossa vaidade, Deus, não existe acaso. Deus delimita o que é bom para nós e para todos que estão à nossa volta. Então, por isso a importância de não alimentarmos desejos negativos, pensamentos ruins, pensamentos de maldade, mas sim bons pensamentos. Se a Zulmira tivesse alimentado bons pensamentos, se ela tivesse cultivado um sentimento de amorosidade, ela não teria entrado nesse verdadeiro processo obsessivo, de dor, de tristeza, onde agora ela teria que ter um tempo para ser atendida. Então, Zulmira passou a ver o menino como um adversário. Interessante que nesse capítulo termina o seguinte: a forma de nosso pensamento dá afeição ao nosso destino. Então, meus irmãos, vamos vigiar, orar e vigiar os nossos pensamentos. Que Jesus nos abençoe.